Ricardo Ruas, da Rádio Brapel. Por que a troca do Ariel por Mila e por que tantos erros de passe? Primeiramente, boa tarde a todos. Falando sobre a troca do Ariel pelo Mila, o Ariel fez um bom primeiro tempo, conseguiu ter intensidade pelo lado, mas a gente optou pelo Mila, né, que também é centroavante de origem, botamos ele e o Marcão, fixamos os dois e foi assim que saiu o nosso gol, né? Então essa troca, eu acredito que ela tenha dado resultado, apesar de ter sido um segundo tempo difícil, onde a gente enfrentou uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada, né? E a gente conseguiu no final do jogo ter sucesso, né? Então acho que apesar do Ariel ter feito um ótimo primeiro tempo, a combinação do Mila com o Marcão ali dentro da área, né, foi parte da construção do nosso gol. JC Barcelos, da Rádio Tupanci. Ricardo, parabéns pela vitória. Mesmo com a vitória, o Pelotas teve dificuldades no jogo e, na tua opinião, o que faltou para a equipe? Verdade, né? A gente encontrou um adversário muito compacto, né? Um adversário que conseguiu concentrar. Se você fazer uma linha contínua assim, da linha da área e mais 15 metros, era toda a ocupação territorial que o time deles tinha. Eles tinham um espaço muito pequeno de campo, muita gente concentrada ali, né? E com pouco espaço nas costas da defesa. Então acho que a organização do Marcílio foi muito boa, né? Os espaços estavam cada vez mais reduzidos e isso força você a ter que tentar um passe de ruptura, um passe nas costas da defesa, e aí em algum momento você acaba errando um ou outro passe, né, e botando até o adversário no jogo através de algum contra-ataque. Pergunta de Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. Com um jogador a mais durante quase todo o tempo, faltou o que para chegar com mais qualidade na área adversária? Eu acho que vai muito também da disposição do nosso adversário, né? Quando você tem um confronto, você também tem que analisar como o adversário busca te neutralizar. Eu acho que eles ocuparam bem o espaço do campo, estavam muito compactos e era uma equipe bastante agressiva, né? Ali na frente da área, quase que não tinha espaço para triangulação no entre linhas, as duas linhas deles estavam extremamente juntas, né? Então isso dificultou um pouquinho a criação da nossa equipe, mas eu acho que a gente conseguiu ser feliz numa combinação por dentro, né? O Marcão saiu para atrair o zagueiro, conseguiu girar e achou o outro centroavante, que é o Mila, e a gente conseguiu chegar ao nosso gol. Sabemos que foi um jogo difícil, sabemos da dificuldade que vai ser o campeonato, mas a gente está muito feliz com a vitória. Pergunta de Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Ricardo, gostaria que tu avaliasse a atuação dos dois zagueiros e a importância deles na saída de bola e criação de jogadas. Eu acho que eles fizeram um jogo muito bom, né? Um jogo muito bom. Acho que são dois zagueiros com uma qualidade absurda para sair para o jogo. Eles têm uma qualidade de passe, uma leitura de jogo muito boa, né? E se for ver, cada um deles aí fez mais de 70 passes na partida, né? Então são jogadores com uma capacidade de construção muito grande, né? E que ajudam muito a nossa equipe. Pergunta de Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. O quanto a expulsão prejudicou a estratégia inicial do Pelotas, visto que o Marcílio Dias acabou recuando e se compactando, tirando assim os espaços entre os setores e diminuindo as perseguições que eram os pontos mais vulneráveis da equipe catarinense? Verdade, Vinícius fez uma grande análise sobre o que foi o jogo, né? Conseguiu esclarecer na sua pergunta, conseguiu falar muito bem do que foi a partida, né? A expulsão acabou fazendo com que o Marcílio aproximasse suas linhas, né, se organizasse de uma forma muito boa, né, e tirando da nossa equipe espaços importantes no jogo, né, espaços nas costas da defesa, que a gente pretendia utilizar. O espaço entre linhas também ficou quase que nulo, porque como eles tinham pelo menos 9 jogadores num setor muito reduzido de campo, né, ficou difícil para tabelar por dentro da equipe deles. Então, não vou dizer que a expulsão acabou ajudando eles, né, mas fez com que eles tivessem uma proteção muito maior ao gol que eles teriam num jogo de 11 contra 11. Pergunta de Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. Pontos positivos no time que vistes hoje? Eu acho que primeiro foi a entrega da equipe para buscar até o final, né? Eu acho que a equipe lutou até o fim, batalhou até o fim para construir o gol. Enfrentamos um adversário de uma qualidade muito boa, um adversário que se organiza muito bem, né, que ficou bastante fechado, e é difícil jogar contra equipes que se organizam dessa maneira, né, e não é conosco que acontece e nas principais ligas mundiais. Você vê a dificuldade
que equipes como o City, Bayern, Barcelona têm quando enfrentam equipes que jogam muito recuadas, com um bloco muito baixo, né? Então, eu acho que teve bastante coisa legal e principalmente a gente destaca, né, a entrega dos nossos jogadores, a luta até o final, né, o espírito que esse grupo tem, a garra que esse grupo tem, e nós vamos evoluindo jogo a jogo. Sabemos que nós não teremos jogos fáceis, sabemos que os jogos serão todos disputados, né, mas o que importa é que a gente atingiu o objetivo, que era os 3 pontos. Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. A bola parada e aérea precisa ser mais efetiva contra as defesas fechadas? E se a não utilização do Itaqui foi critério técnico ou ele teve algum problema de lesão? A bola parada precisa sim ser mais efetiva, né? No jogo contra o Brasil, que foi o nosso último jogo, a gente conseguiu fazer 2 gols, mas hoje ela não entrou, né? Hoje a bola acabou não entrando. Então, são algumas situações que a gente vai repetir durante a semana, vai trabalhar, vai buscar aperfeiçoar um pouquinho mais, né, para que a gente consiga ter êxito nas próximas partidas, né? A gente sabe que tem atletas que atacam bem a bola, tem bons batedores, né? E a gente espera ter sucesso. A equipe do Marcílio, mais uma vez, tem jogadores agressivos, jogadores altos, conseguiram neutralizar essa situação da nossa equipe, mas a gente tem sim que evoluir nesse aspecto. Sobre o Itaqui, né, um jogador importante, um jogador que é líder, um jogador que soma muito ao nosso grupo, mas hoje ele estava com um pequeno desconforto e a gente achou melhor preservar ele, né, para que ele não acabasse tendo uma lesão muscular. É um jogador que a gente não quer perder e a chance de machucar, de ter uma lesão hoje, se a gente botasse ele em campo, ela era muito grande. Então a gente se reuniu com o nosso departamento médico, conversou bastante entre a comissão, chamou o atleta, né, e a gente não queria correr o risco de perder ele aí por quase um mês, né, por causa da partida de hoje. Procurou preservar ele sentiu também no aquecimento um pouquinho de dor, então a gente achou melhor ter ele inteiro para a próxima partida, ter ele inteiro para a sequência do campeonato, né, para que ele possa nos ajudar ainda bastante. Pergunta de Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. A intenção das alterações foi sobrecarregar o corredor central e a última linha do Marcílio Dias para liberar os lados para os laterais atacarem? Sim, o Marcílio conseguiu concentrar bastante gente ali na frente da área, estava com o meio muito congestionado, né, e a gente procurou ter uma superioridade no corredor central, reforçar, né, com 2 centroavantes ali para deixar o confronto com os zagueiros mais dividido, né, para que a gente pudesse daqui a pouquinho, numa bola cruzada para a área, com Mila e Marcão dentro da área, fazer o gol, ou também aproveitar o rebote que tinha uma linha com o Daniel, o Vinícius, né, e o Juliano, para pegar esse rebote. Então a gente tinha 2 intenções. A primeira delas era chegar com força pelos lados para cruzar essa bola, tanto para o Marcão quanto para o Mila fazerem o gol, e se ela caísse para o rebote, chegar com 3 homens, né, para finalizar e para buscar ficar com a bola. Né, a gente conseguiu ter êxito, criou o gol dessa forma, né, num lance do Marcão para o Mila e a definição para o gol, mas a gente não conseguiu ter a produção que a gente queria. Né, a gente não teve a produção que a gente esperava, não teve a produção que a gente queria, mas acredita que conseguiu atingir o objetivo, né? JC Barcelos, da Rádio Tupanci. Mesmo com a deficiência no ataque, o Pelotas consegue os 3 pontos e isso motiva ainda mais a equipe. O que fazer para o Pelotas superar os erros para o próximo compromisso? Eu só vou discordar, né? Porque eu não vejo deficiência de um ataque que faz mais gols que o adversário. A gente conseguiu sair vencedor, né? Então não dá para criticar os nossos atacantes. Os nossos atacantes brigaram, batalharam, né, e na oportunidade que tiveram foram efetivos. Então eu acho que a gente precisa evoluir sim, né, mas a gente tem um ataque qualificado, um ataque muito bom e o Pelotas confia muito neles, né.